Boa noite com Jesus, que Deus possa receber, aceitar o nosso culto, individualmente falando, o culto de cada um. Quando nós cultuamos ao Senhor, a gente sabe se Ele aceitou o culto ou não. Quando Ele aceita o culto, a gente fica feliz, alegre. E quando não, como nós sabemos, a pessoa cai o semblante e fica triste. Mas creio que o nosso culto vai ser aceito, recebido por Deus. Cada um individualmente faz a sua parte, veio com essa intenção de adorar a Deus, de louvar e ser abençoado por Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, como sempre eu tenho dito quando chego aqui, Ele tem nos dado condição para isso mais uma vez, e nós somos gratos a Ele por ter essa condição de estar na casa do Senhor. Só Ele pode fazer isso para nós. E crendo assim que a sua presença sobre nós, conosco e em nós, não falha, não falta. Sempre Ele está presente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sempre presente água da rocha. É um texto aqui, eu creio que não é prolongado. Nós vamos olhar para isso com atenção e creio que com isso seremos abençoados. Nós vamos ler nessa noite Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 11. Pode ficar sentado ainda, mas na hora que nós for ler, você já tem a sua Bíblia aberta. Também eu acredito que nós vamos lembrar de Atos 19, a partir... É um texto muito bom a partir do capítulo 19, verso 1 em diante. É o respaldo do capítulo 18 aqui, no versículo 24. Mas, então nós vamos meditar nessa noite. Certamente o Senhor pode falar aos nossos corações. Eu estava pensando, nós somos poucas pessoas nesta noite, mas de acordo com o que eu olhei aqui, em Atos 19, ali foi encontrado 12 discípulos que estavam assistindo com Apolo. E quando Paulo chegou, por mais que ele sabia muito mesmo que o Apolo era muito vezado nas Escrituras, fervoroso, dedicado e ensinava o caminho de Deus. Ele ensinava o caminho de Deus. Só porque o conhecimento dele ainda era curto. E ele chegou ali e encontrou aqueles discípulos que não sabia muito a respeito de Jesus e nem tampouco sabia a respeito do Espírito Santo. Vocês conhecem isso. Mas a partir de então eles ficaram conhecendo. Eu estava pensando hoje
o começo da minha fé, que foi muito forte, eu apenas conhecia Deus. Eu pouco via falar ou não via falar nada de Jesus. E muito menos falar do Espírito Santo. Para mim era igual aqueles irmãos que eram discípulos, mas ainda não conhecia essas coisas. Então eu estava pensando, irmão, assim, quando eu conhecia apenas Deus, eu lembro de eu ver milagres, maravilhas, curas, que a gente pode mostrar sinais disso aí, apenas conhecendo Deus lá em cima, lá no céu, Deus sobre nós só. Falar de Jesus até era um pouco assim, estranho. Quem falava de Jesus às vezes tinha até vergonha. Não é igual agora, todo mundo fala. Mas a maior cura que eu já recebi na minha vida, eu não conhecia Jesus. E quando eu falei com Deus ali, antes de conhecer nenhuma igreja, nem a própria Bíblia, eu já conhecia, eu lembrei agora que eu conhecia alguma coisa sobre um livro que o meu avô tinha, que falava da vida de Jesus. Nessa época, eu não sei se eu já tinha lido esse livro. Eu sei que eu recebi uma cura quando eu estava sozinho, numa situação muito difícil. E eu não falei, não pedi a cura para Jesus me curar. Eu falei para Deus me curar, porque eu não sabia muito a respeito de Jesus, não. Eu conhecia Deus, que era o divino Pai eterno. E esse fazia milagre e eu cria e recebi milagres, curas, simplesmente conhecendo a dispensação de Deus, o Pai. Eu não conhecia nada da dispensação de Deus, o Filho, e muito menos falar de Espírito Santo, como eles aqui em Atos, diz assim que eles, Atos 19, isso aqui, olha. Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Veja a pessoa, qual dispensação que nós está hoje? E aqueles discípulos não sabiam, nem nunca tinha visto falar. E perguntou-lhe então: em que sois batizado? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí era novo aquilo. E Paulo era poderoso, ou Apolo. Então eu estava lembrando das minhas dispensações de fé. Eu ainda vivi na dispensação pensando só em Deus, lá em cima. Eu não sei se eu era trinitariano. Eu creio no divino Pai eterno, que é existente, né? Ele é Pai e é eterno mesmo. E é assim que eu conhecia, e assim eu recebi milagres, sinais, cura. Então aquele dia eu falei assim, não falei Jesus, não. Eu falei: Senhor Deus, se o Senhor já curou alguém nessa terra, o Senhor vai me curar hoje, aqui, agora. E estava só eu sozinho, bem distante lá. E eu criei naquilo, foi de coração mesmo. E saí dali do mesmo jeito, mas eu fiz teste comigo mesmo. E fiquei do mesmo jeito, mas eu
eu criei de verdade que eu tinha sido curado. E logo depois de algum tempo, de fato, eu fui curado. Eu devo ter naquele tempo 20 anos, 21 anos, 20 anos. E eu estou com 80 hoje, mais de 80. E nunca mais aquela doença me confrontou, que era uma doença terrível que assola a humanidade hoje. E isso me fez mais forte para crer em Deus. Mas resumindo aqui, logo na frente, a minha fé me levou à dispensação do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, foi de todo o coração, a ponto de que eu crio de verdade e aceitei na minha vida e entreguei a minha vida, porque naquele tempo que a gente cria só em Deus, lá em cima, longe, era bom e Ele atendia. Mas agora, sabendo que Ele veio aqui na terra, na dispensação do Filho, a coisa ficou mais clara, mais perto. Vendo o que Jesus fazia, o que Jesus fez, e o que Ele passou, o que Ele fez por nós, então eu passei a viver crendo no Senhor Jesus Cristo. Era uma dispensação além daquela que eu conhecia antes. Mas eu não sabia nada a respeito do Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, fui para a igreja, e aí eu ouvi falar do batismo do Espírito Santo. E eu vou falar para vocês, eu invoquei mesmo, tanto quanto quando eu aceitei Jesus, foi no Calvário mesmo, foi de verdade. E aí, quando eu ouvi falar do batismo do Espírito Santo, eu creio naquilo de todo o coração, e busquei de toda a minha alma, espírito e alma e corpo mesmo. Eu submeti ao meu corpo a servidão, em busca do batismo do Espírito Santo. E não veio muito já, e aquilo me provou um pouco. Mas um dia, aquilo desceu, e foi o selo da minha fé na dispensação do Espírito Santo. O que hoje nós temos, as 3 dispensações, nós temos a dispensação do Pai, temos a dispensação do Filho, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo em nossas vidas. E nisso Deus faz presente, nisso Jesus faz presente em nossas vidas, porque Ele prometeu estar presente. E eu pensei hoje na presença de Deus aqui, creio nela, que Deus é presente, e como Ele é presente aqui, é através de mim, através de você. Às vezes nós fica desapercebido o que está em nós, o que nós temos, o que nós possuímos, mas nós estamos na dispensação de nós ser deuses, de nós sermos Jesus, de nós sermos o Espírito Santo. Então, nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo, na dispensação do Espírito agora, fazendo presente, como nós conhecemos, mesmo através da mensagem, a presença de Deus, com os prodígios, milagres e maravilhas, a ressurreição de mortos, e muito mais do que isso, conhecemos a revelação da verdadeira palavra de Deus, a revelação da palavra, que é o próprio Deus em forma de letra. Mas nós conhecemos Deus além da forma da letra, nós conhecemos Deus em pessoas,
Porque você está aqui nesta noite, ou você está nos ouvindo, só Deus poderia te trazer aqui. Senão você sabe que você estaria muito longe, eu também estaria, mas Deus nos apanhou com a sua mão forte e poderosa e nos trouxe, e aqui estamos, por sua graça, por sua bondade. Então, esse grupo aqui, eu pensei, olha, lá era 12, nós aqui hoje somos mais do que 12, irmão. E aquilo foi uma coisa muito grande, ficou escrito no Atos 19, que aqueles ouvindo essas palavras, eles reconheceram a Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo ali, com a presença do apóstolo São Paulo. Então, irmão, nós estamos aqui, a gente fica animado, fica encorajado e agradecido de saber que Deus quis revelar para nós a divindade. Essa é a divindade explicada. Nós não temos nenhuma sombra de dúvida que Deus é um e que manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo, sendo a mesma pessoa. Naquele tempo daquela fé, a gente podia crer que lá em cima tinha três tronos, 3 deuses, mas depois a coisa veio aperfeiçoando, nós sabemos que há um Deus. E eu pensei hoje assim, é um Deus que Ele é presente em todo lugar, é um Deus que enche o céu e a terra, é um Deus que enche o céu e a terra, está ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, e Ele está em nossa vida. Ele é a nossa vida, Ele é a força da nossa vida, Ele que pode nos dar o equilíbrio diante das situações, Ele que pode dar para nós o poder para vencer qualquer circunstância, e mais do que isso, depois dessas dispensações, está em nós manifestada, nós temos o domínio sobre as coisas. Não é as situações que nos vêm dominar, é nós que dominamos as situações, seja ela qual for, porque Deus, Ele cuida desse negócio, cuidou da nossa vida para nos trazer aqui, e Ele não nos deixa só, Ele é presente, Ele está aqui, está conosco, está sobre nós e está em nós. Amém? Vamos ler a Bíblia? A gente pensa de falar só um pouquinho, acaba. A escritura que foi citada, primeira carta aos Coríntios, na minha Bíblia aqui estava marcado e saiu a marca, mas é o capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, 10, verso 11. 11 a seguir aqui um pouquinho. Vamos ver então. Aqui é a segunda. Verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, não venha ou não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que o possais suportar. Senhor Jesus, Deus eterno, abençoe essa leitura para nós, Senhor.
foi citada pelo profeta. Nessa mensagem sempre presente. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Posso ver Abraão indo pelo caminho rumo a Moriá. E ao seu lado, seu inocente filhinho a lhe interrogar. Ó meu Pai, eis a lenha e o fogo, mas e o cordeiro onde está? Respondeu-lhe Abraão, confiante: Deus proverá. Deus proverá, ainda que a figueira não floresça, nem que a bela videira desvaneça, ou na mesa me falte o pão. Deus proverá, ainda que nos currais me falte o gado, sei que Ele estará sempre ao meu lado. Todavia em meu Deus sempre me alegrarei, pois Deus proverá. Ao chegar lá no monte, amarrou seu filhinho sobre um tosco altar. E o garoto calado, vê erguido no alto um cutelo a brilhar. E Abraão ouve um brado dos céus: agora sei que a mim és fiel, pois teu filho a mim não negaste. Sobre este altar Deus proverá, ainda que a figueira não floresça, nem que a bela videira desvaneça, ou na mesa me falte o pão. Deus proverá, ainda que nos currais me falte o gado, sei que Ele estará sempre ao meu lado. Todavia em meu Deus
sempre me alegrarei. Deus proverá. Um gramido se ouve e um cordeiro se vê entre os espinhais. Como prova da fé que levou Abraão ser chamado de pai. E como filhos devemos esperar na mão de Deus quando tudo falhar, confiantes tal como Abraão, porque Deus proverá. Deus proverá, ainda que a figueira não floresça, nem que a bela videira desvaneça, ou na mesa me falte o pão. Deus proverá, ainda que nos currais me falte o gado, sei que Ele estará sempre ao meu lado. Todavia em meu Deus sempre me alegrarei, pois Deus proverá. Eu já vi que o texto que eu escolhi aqui não vai ser possível, mas o profeta citou essa escritura de 1 Coríntios, no capítulo 10. Aquela rocha era Cristo. Deus tomou o julgamento do povo e os colocou sobre Cristo e o feriu. Vocês observaram? Havia uma fenda na rocha. Desde então, a rocha tinha uma fenda nela, onde Moisés feriu. E Cristo tinha uma chaga quando ele foi ferido. Ele foi ferido por nossas transgressões e com as suas pisaduras fomos sarados. Daquela vida vieram água de vida que nós tanto apreciamos hoje. Daquela vida veio água da vida para nós, o que nós apreciamos. Agora, a fim de obtermos esta vida, lembrem-se, a vida de Cristo permanece com a igreja. Aleluia! Ó, se pudéssemos ancorar os nossos pensamentos ali, pelos próximos 10 minutos, Cristo não deixa a igreja. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo. É o povo que deixa Cristo, não Cristo deixando a igreja ou o povo. O povo deixa pela sua incredulidade. Eles deixam Cristo, não Cristo. Não Cristo deixando a igreja.
não Cristo deixando o povo. Israel deixou a torrente, não a torrente deixou Israel, ei, pois a Bíblia amplamente afirma isto: a rocha e a água seguiram Israel. O seguiram onde quer que eles fossem, ela ia também. Eu gostaria, nesta manhã, se tivéssemos tempo, de passar por esse capítulo 1 de Josué, onde ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas qualquer homem, seja corajoso, simplesmente onde quer que passares, eu estarei bem ali contigo, não importa onde seja. Deus ia com Josué. O mesmo Deus vai com a sua igreja esta manhã. Vamos saber desta fonte, vamos beber desta fonte. Onde você pisar, ali onde Deus estará exatamente contigo para dar água e dar-lhe vida, e eu estarei sempre contigo até o fim da era. Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora você diz: então, irmão Brana, por que é que nós fazemos coisas quando devemos? Agora, você diz: então, irmão Brana, por que é que nós não fazemos coisa quando devemos fazer? Como é que os nossos dons e coisas na igreja não vêm para a sua cor? Onde deveria estar? Como é que a nossa igreja não se levanta ao ponto onde deveria estar? O povo, no tempo de prova, se afastou como fez Israel. Eles achavam que Deus os tinha deixado. Mas lembre-se, a rocha jamais deixou Israel. Israel deixou a rocha. Eles esqueceram a rocha estando com eles o tempo todo. E ela estava bem ali, ia exatamente com eles para o fim da estrada. Ela o seguia, ela não estava fora do alcance de falar, ela não estava fora do alcance de ouvir, ela não estava fora de alcance da vista, nem de ouvir, nem de falar com ela, nem de ver ela. Então, irmão, Jesus, esta rocha das eras, não está fora de alcance de você falar com Ele, não está fora de alcance de você ver Ele, não está fora de alcance de você ouvir a Ele. Nós podemos ver, nós podemos falar com Ele, podemos ouvir o que Ele diz para nós. Depende de nós tomar a nossa posição. E nem é Cristo com a igreja hoje. Ele não está fora do alcance de falar. Alguns de vocês têm apostatado e feito o que é errado, e vocês perderam aquela alegria, sua água, e deixou de fluir. Ele ainda está à distância de falar a você. Ele te segue, Ele conhece cada movimento que você faz e tudo que você faz. Ele está desejando de que você faz tudo que você faz. Ele está desejando
te ouvir clamá-lo, chamá-lo à cena. Irmão, se quando eu não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo, eu pude chamar Deus em cena e eu vi os milagres. Quando eu conheci Jesus, eu comecei a ver os milagres. E depois que veio o Espírito Santo, eu passei a conhecer. Foi um milagre que um dia ele veio sobre mim para me selar para nunca mais perder a sua presença. E este é o grande movimento pentecostal hoje. Deus, eu vou só até aqui. Mas, se Deus está à vista, está à distância de ouvir, de nós ouvir dele alguma coisa, e dele ouvir de nós alguma coisa, e de nós falar, e ele falar, então Deus é presente. Deus é presente. Por isso a gente fala aqui da presença de Deus. Deus é presente através de mim, através de você, mostrado pelo que Ele fez em nossa vida, pelo nosso comportamento, a nossa maneira de agir, maneira de viver, maneira de crer, maneira de obedecer. Que Deus abençoe a cada um. Vamos com essa sempre presente água, que dá alegria, dá paz, dá gozo, dá satisfação, mesmo na tribulação, tem regozijo, porque Ele fala com a gente. E Ele não dá prova para nós, além daquilo que Ele mesmo vem, dá força para nós vencer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.